Olá, turma. Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, acompanhando não só a disciplina Química, mas também os outros componentes curriculares. Como primeira dica, meus queridos, olha só. Lápis, caderno, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, né, aquele gráfico que ele chamar a atenção, aquela tabela, você vai printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e aí você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Turminha, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo lá do primeiro ano do ensino médio, denominado reações inorgânicas, certo? E, na verdade, nós vamos estar abordando alguns conceitos básicos relacionados às reações, certo? Conceitos esses como, olha só, fenômeno físico, fenômeno químico. Como eu já falei, são conceitos básicos, mas a gente precisa dominar esses conceitos para que mais na frente a gente possa classificar as reações inorgânicas e também trabalhar um conteúdo chamado de estequiometria, que são os cálculos químicos. Mas para você fazer tudo isso, você vai precisar de uma base. Então hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos. Conceito de fenômeno físico, conceito de fenômeno químico. Beleza? Então acompanhe. Vamos lá. Turma, a matéria ela é feita de átomos, certo? Substâncias, e essas substâncias elas são formadas por átomos. E a matéria ela sofre diversas transformações, certo? Toda transformação na matéria nós já vamos denominar como um fenômeno. Então, fenômeno é toda transformação da matéria, ok? Mas olha só, vamos considerar essa figura aqui, que nós temos a queima de uma vela, certo? Bom, a vela ela é formada por parafina. Então, a matéria que compõe a vela é a parafina. E no caso, essa parafina ela está sólida, certo? Bom, devido à queima, à combustão, né, nós estamos tendo um processo chamado de fusão. O que é a fusão, turma? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Então, aí já temos uma transformação, ou seja, um fenômeno. E essa parafina líquida, né? Se a gente apagar a chama, então a temperatura ela vai diminuir e com isso, essa parafina que estava líquida, ela vai voltar para o estado sólido. Então eu tive a passagem sólido para líquido, líquido para sólido, certo? A matéria ela sofreu uma transformação. Então, sofreu um fenômeno. Só que esse fenômeno eu vou classificar a turma como um fenômeno físico. Por quê, professor? Vamos já explicar o porquê. Mas, por enquanto, eu posso lhe afirmar que é um fenômeno físico. Justamente porque a matéria ela continua a mesma, ou seja, parafina. Agora, olha só, né? Nós abordamos um lado dessa transformação. Se a gente comparar, se a gente observar o que está acontecendo na região da queima, né? Aqui da chama, certo? Também está acontecendo uma transformação. Eu tenho a parafina que está sofrendo uma queima, uma combustão, e eu vou observar a formação de carvão, que são os resíduos sólidos, um vapor, certo? Uma fumaça saindo, que é o gás carbônico, e também o vapor d'água, certo? Então, a parafina, ela sofreu uma transformação, onde a parafina gerou outras substâncias. Aí eu posso dizer que essa transformação, ou esse fenômeno, gerou uma mudança na intimidade da matéria. Então, quando isso ocorre, ou seja, quando uma substância gera outra ou outras substâncias, estamos diante, turma, de um fenômeno químico.
Não houve mudança na matéria, a matéria ela continua a mesma. Pode ter mudado o estado, mas a matéria, a substância é a mesma, antes e depois. Fenômeno físico. Se houve mudança na intimidade da matéria, então estamos diante de um fenômeno químico. Nós vamos abordar, aprofundar um pouco mais esses conceitos, certo? Continuando falando de fenômenos físicos. Fenômenos físicos não alteram a natureza da matéria, isto é, a sua composição. Lembrando o caso da parafina, então a parafina derreteu, né? Temos agora uma parafina líquida, mas que continua sendo parafina. Então, a matéria ela não sofreu uma mudança, ok? Então, estamos diante de um fenômeno físico, né? Nesses fenômenos, os fenômenos físicos, a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico podem mudar. Porém, a constituição da substância não sofre alterações. Olha só, com relação à forma, a transformação de barra de cobre em fios, os fios elétricos. Primeiramente, nós temos uma barra de cobre. E aí nós vamos fazer um processo que nós vamos obter os fios de cobre. Mudou a forma, mas continua sendo cobre. Transformação física. A transformação de tecido em roupas. Você compra 2 metros de tecido e aí você vai fazer o corte, vai fazer a costura e vai chegar a roupa. Mas continua sendo aquele tecido, certo? Transformação física. A dissolução de açúcar em água, Nós mudamos a aparência, mas ali continua tendo açúcar, O açúcar dissolvido em água. Eu continuo tendo água, continuo tendo açúcar. Então mudou a aparência, mas a matéria ela não sofreu transformação. Fenômeno físico. O estado, o congelamento da água, a formação da neblina, Aqui no caso nós estamos trabalhando com a substância água. Então, congelamento, água líquida para a fase sólida. Formação da neblina, água no estado de vapor gasoso para o estado líquido, ok? Mas continua sendo água. Então, são exemplos de transformações físicas. Agora, olha só, aquele parafuso que ficou ali esquecido no quintal, aí quando você se lembra dele, você vai pegar e ele já está com essa aparência aqui na tela, Com essa coloração um pouco avermelhada, E você percebe que está soltando pedacinhos desse parafuso. Então aqui nós temos uma mudança radical na matéria. Aqui a matéria está sendo ferro, certo? Então esse caso aqui, esse exemplo, eu não posso classificar como um fenômeno físico, porque a matéria ela sofreu uma transformação na sua intimidade. Eu posso afirmar que o ferro está sofrendo uma transformação em outras substâncias, certo? Esse processo é o processo do enferrujamento, e a formação da ferrugem é uma reação química ou uma transformação química, certo? Então, a transformação química ela vai mexer na intimidade da matéria, ou seja, a matéria ela vai se transformar em outros tipos de matéria, certo? Então, olha só, as substâncias iniciais envolvidas numa reação química, em um fenômeno químico, são denominadas reagentes. Então, a matéria inicial, aquelas substâncias iniciais, nós vamos chamá-los de reagentes. E quando as substâncias formadas após a reação química ou transformação química, nós vamos denominar como produtos. Antes, reagentes. Depois, produtos. A reação química ela pode ser representada por uma equação química. Reação química é o que você está observando, ok, turma? O que você está observando. Agora, quando você vai escrever o que você está observando, aí estamos diante de uma equação
química. Então, a equação química é a escrita de uma reação química. Show de bola? Bom, reagentes e produtos, eles vão se assemelhar aos membros, né, de uma equação. Vamos lembrar um pouquinho da matemática, tem a equação do primeiro grau, certo? Onde nós temos uma igualdade, primeiro membro, segundo membro. Eu posso trazer isso para a química também, quando chamamos de equação química. Primeiro membro, os reagentes, segundo membro, os produtos. Reagentes e produtos devem ser separados por uma seta, né? E essa seta indica a orientação do fenômeno, ou seja, de onde está partindo para onde está chegando. Ou seja, quem são os reagentes, quem são os produtos, quem é o estado inicial, quem é o estado final. Tudo bem? Eu posso traduzir isso, né, por meio dessa equação genérica. Reagentes, estado inicial, ponto de partida, sofrendo uma transformação. Quem me diz isso? É a seta. Então, quem sofre a transformação? Os reagentes, gerando os produtos. É o meu estado final, certo? É o meu ponto final. Reagentes transformando-se em produtos, certo? Bom, pegando aquele exemplo do processo do enferrujamento, né? Então, no exemplo dos pregos, o fenômeno químico ou reação química, ela pode ser representada por essa equação. Observe na tela. Então, eu tenho ferro, ele está reagindo com o oxigênio e a água, o vapor d'água. Então, ferro, oxigênio e água são os nossos reagentes, é o estado inicial, certo? Essa combinação, né, vai se transformar em óxido de ferro hidratado, que é a ferrugem. Então, o óxido de ferro hidratado é o meu produto, né, o meu estado final, né, o meu ponto final. Então, eu posso falar que meu ponto inicial, o ponto de partida são os reagentes, ferro, oxigênio e água, e o meu ponto final, meu ponto de chegada, certo? Produto, que no caso é o óxido de ferro hidratado, certo? Essa escrita, vamos chamar de equação química, porque eu observo que acontece uma reação química com esses elementos. Show de bola, turma? Bom, eu consigo perceber, né, que está ocorrendo uma reação química ou um fenômeno químico, né, porque algumas coisas visuais é perceptível. Por exemplo, mudança de cor, liberação de um gás, né, a efervescência, a formação de um sólido, ou então o aparecimento de chama ou luminosidade. São sinais que vão nos indicar, que indicam a presença de uma reação química. A mudança de cor, por exemplo, a queima de papel, né? Água de lavadeira em tecido. Água de lavadeira é água sanitária. Então, se você esquecer um jeans escuro, né? Permitir que esse jeans entre em contato com água sanitária, vai ficar uma mancha branca, certo? Uma mudança de cor. Houve ali uma reação química. A queima dos fogos de artifício, ali também é uma reação química. A liberação de gás, por exemplo, os antiácidos estomacais, certo? A gente coloca na presença de água, eles começam a borbulhar, né? É a efervescência. Isso indica que está ocorrendo uma reação química. Formação do sólido, né? Então, por exemplo, ao misturar dois sistemas líquidos ou um sistema líquido e um gás, pode ocorrer a formação de uma nova substância sólida. Por exemplo, né, o líquido de bateria de automóvel mais a calvigem, que é o óxido de cálcio. Então, ali a formação de um precipitado, certo? E esse precipitado, né, a formação de um sólido, indica que ocorreu uma reação química. A queima, a gente começou a aula falando da vela. Então, aquela chama, né, aquela luminosidade é porque está ocorrendo uma reação química. Então, são sinais, turma,
da presença de uma reação química. E nós vamos trabalhar esses conceitos de fenômeno físico e fenômeno químico, né, por meio de questões. Ok, turma? Então vamos lá. Olha só. Em quais das passagens destacadas a seguir está ocorrendo transformação química? Então aqui nós temos, olha só, 1, 2, 3 e 4. Ele quer que a gente identifique em qual momento ou quais momentos nós temos uma transformação química. Então vamos lá. O reflexo da luz nas águas, né, é o trecho destacado. Nas águas onduladas pelos ventos, lembrava-lhes os cabelos do seu amado. Então, o reflexo da luz. Turma, reflexo da luz nas águas, ali é uma transformação física, certo? A água não está mudando, né? Não está gerando novas substâncias, certo? É apenas um reflexo. Então, transformação física. A chama da vela, bingo. Chama da vela, ali nós temos uma reação química, uma transformação química. Então, a chama da vela confundia-se com um brilho nos seus olhos. Terceiro, desolado, observava o gelo derretendo. Gelo derretendo é água passando do estado sólido para o estado líquido, né? E essa transformação é uma transformação física, porque a água não sofre mudança, certo? Então, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Transformação física. Por fim, com o passar dos tempos, começou a sentir-se com uma velha tesoura enferrujando, né? Bingo, mais uma vez. Estamos diante de uma transformação química. Então, nós temos transformação química, turma, nos itens 2 e 4. Alternativa correta, a letra D. Show, né? Bom, segunda questão. A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é. Então, se você observar aqui na tela, eu já destaquei a resposta correta. Mas vamos comentar algumas alternativas. Olha só, a letra A queima de um fósforo. Queima, certo? Queima, combustão, são sinônimos. Nós estamos aí diante de um fenômeno químico. Queima é um fenômeno químico. A transformação, item C, a transformação do leite em coalhada, né? Nós temos a mudança na intimidade da matéria. Então, transformação química. O desprendimento de gás, quando se coloca o sal de frutas em água, né? Esse gás que é liberado, na verdade, é o que gera o borbulhamento, é o gás carbônico. E esse gás carbônico, ele é o resultado de uma transformação química. O escurecimento de um objeto de cobre, né? Nós temos aí uma reação do cobre com o oxigênio, que vai gerar um óxido responsável por esse escurecimento. Transformação química. Então, o derretimento do gelo, né, que já até comentamos na questão anterior, é o único processo físico. Bom, mais uma questão. Em qual dos eventos mencionados a seguir não ocorre transformação química? Ou seja, nós não temos transformação química. Então, emissão de luz por um vagalume é um processo químico, certo? É uma reação química. A fabricação do vinho a partir da uva. Então, nós temos aí a oxidação do etanol, certo? Que vai gerar o vinho. Então, nós temos aí uma reação química. O crescimento da massa de pão também é uma reação química, que vai gerar gás carbônico, que vai ficar preso na massa do pão, levando essa massa a inchar, certo? Então, é uma reação química. Produção de iogurte a partir do leite, turminha, transformação química. Então, a nossa resposta vai ser a letra D, a explosão de uma panela de pressão, certo? Vai gerar os fragmentos, mas aqueles fragmentos continuará sendo alumínio. Explodiu, mas continua sendo alumínio. Ok, turma? Essa foi a nossa aula. Falamos da transformação física e da transformação química. E na química acontece a mudança na intimidade da matéria. Show de bola? Obrigado. Até a próxima.